10 alusões históricas para te ajudar com a redação do Enem agora. Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar com 10 alusões históricas para você utilizar na sua redação do Enem. A função da redação do Enem é convencer o leitor do seu ponto de vista. E por isso devem ser usadas algumas estratégias argumentativas e dentre elas estão as ideias de alusões históricas. Segundo a cartilha lá do Enem, as estratégias argumentativas nada mais são do que estratégias para provar que a sua tese é verdadeira e que ela acontece com alguém pelo mundo, além de ser um recurso aí para expor problemas. Para mim, a alusão histórica ela é um tipo de estratégia que ela busca um fato antigo para provar um atual, tá? Para isso, a gente pode se contextualizar que ela, de fato, tem o objetivo de contextualizar o assunto, expor uma origem do problema, comparar ou traçar semelhanças, e também ela serve para explicar como que a realidade mudou quando eu faço uma comparação entre épocas. E aí você pode se perguntar por que as alusões históricas elevam tanto a nota do Enem. A alusão histórica, ela conta tanto ponto na redação do Enem, porque além de elevar sua argumentação, ela ajuda na competência 4 e ela demonstra que o estudante não está ali sozinho, ele tem uma bagagem sociocultural muito forte nesses seus anos todos de ensino. O que também garante ponto na competência 2 e na competência 3 pela questão sociocultural. Como inserir uma alusão histórica? Mas antes de inserir uma alusão histórica, é preciso ter certeza que há uma ligação entre o fato histórico e a tese que você vai defender. Para não correr risco, faça estas perguntas. O movimento se perpetuou? Se essa prática ou um comportamento social ainda acontece? Há tentativas na sociedade atual de reparar ou consertar ou transformar esse ato antigo? As propostas estão funcionando ou é preciso mudar algo? As possibilidades de alusões históricas aí, elas são infinitas, mas você precisa contextualizar, você precisa ter ideia do que você vai defender como tese, do que você quer argumentar, porque elas precisam estar sempre conectadas, Colocar uma alusão histórica é muito bom, é muito interessante, você demonstra repertório, você demonstra conhecimento de mundo, que a gente tanto fala, mas elas têm que estar conectadas, não é só simplesmente jogar uma alusão histórica, é de fato fazer sentido para a sua tese, para o assunto, Não é qualquer alusão histórica, mas é fazer sentido. Então, para te ajudar, 10 alusões históricas. A número 1 é Grécia e Roma Antiga e você pode contextualizar com os seguintes assuntos: democracia, cidadania, filosofia, organização de cidade, estética e valorização do corpo, direito, política, engenharia, preconceito contra pessoas com deficiência e também homossexualidade. A segunda alusão é Idade Média, condições de higiene, pandemias, hello 2020, um exemplo a peste negra. Religião também, e também intolerância religiosa. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente pode lembrar da Santa Inquisição da Igreja Católica, Que queimava pessoas e que fez muitas coisas por ser intolerante. E aí continua na ideia de desigualdades sociais e a gente também tem os pontos de revoltas sociais, que também a gente consegue se encaixar com muita coisa que acontece hoje no mundo, hoje no Brasil. 3 é a colonização, e a gente pode abordar assuntos como religião, imperialismo, genocídio, disseminação de doenças, hello 2020, violência, diferenças culturais, novamente o preconceito racial, também as desigualdades sociais e ainda por fim a escravidão. No quarto assunto a gente pode trabalhar Brasil Império, modernização das cidades, superdesenvolvimento aí, o desenvolvimento econômico, científico e cultural que teve, o início das favelas, o surgimento das universidades, o início também de educação para pessoas com deficiência. Poucas pessoas sabem disso. O quinto assunto, Revolução Industrial, que você pode falar sobre o trabalho escravo, o trabalho feminino, o trabalho infantil, a poluição, o direito dos trabalhadores, capitalismo e, novamente, desigualdades sociais. O sexto, que é a crise de 1929, estabilidade econômica, consumo, economia, desemprego, pobreza, fome, novamente a desigualdade social, novamente capitalismo. Sétimo, nazismo e fascismo. E você pode ligar isso com intolerância, com preconceito, com nacionalismo, com racismo, com a manipulação da população, perfeito?
a censura à liberdade, genocídio e também com os direitos humanos. Oitavo, que foi a Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar sobre o trabalho feminino, a violência, o desenvolvimento tecnológico, industrial e de serviços, também o científico, e um ponto crucial que é o desenvolvimento da medicina. A gente tem que pensar assim, que toda grande guerra ou toda grande transformação de um momento, uma grande pandemia, todo grande acontecimento, seja ele econômico, seja ele da parte pandêmica, seja ele de guerra, ele traz também mudanças e melhorias. Talvez isso seja um ponto bem legal para ser abordado. Apesar da situação, ela trouxe tais melhorias. O 9, que é a Era Vargas, desenvolvimento industrial, o direito dos trabalhadores, a censura, a propaganda e a mídia, a ditadura e a liberdade. E a 10, que é a ditadura militar no Brasil, onde você vai falar sobre violência, depressão, repressão, democracia, a liberdade de expressão, a manipulação da mídia, as perseguições políticas, os movimentos sociais e também, por fim, os direitos humanos. Galera, em cada uma dessas situações a gente consegue fazer uma alusão histórica, tá? São textos que se conectam aí e dá pra fazer alguma coisa bem legal. Deixa eu voltar aqui com vocês nas minhas anotações pra gente falar um pouquinho de cada um, tá? Então vamos lá. Se a gente tem, por exemplo, ali a Grécia e a Roma Antiga, eu falei com vocês sobre democracia, cidadania, filosofia, organização das cidades, né? O que isso tem a ver aí com os temas do Enem? Todos eles que se encaixarem nessa ideia aqui, cidadania, nessa ideia de organização social, se a gente falar da mobilidade urbana, né, a gente consegue colocar algo da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, que foi o início ali das civilizações, como que eram as organizações sociais, como que a formação das cidades, e você precisa ir além do tema para poder trazer uma alusão histórica. Lembrando que a alusão histórica é um fato que já aconteceu em algum momento do mundo e que você vai conseguir ligar com a sua redação hoje, com o problema social do Brasil hoje. Todos esses assuntos que eu coloquei aqui agora pra vocês, eu vou colocar aqui embaixo, né? Que eu falei da Grécia Antiga, falei da Idade Média, poxa, condições de higiene, pandemias que a gente tem hoje, que a gente botou na Grécia Antiga. Então, tudo isso daria de falar também com assuntos bem atuais. Eu não acredito que cairia pandemia na redação, acho que ninguém tirou no pé, né? Fazer isso, mas pode ser que a gente consiga ligar. Tá? Então vamos comentar aqui cada um deles para ver se ajuda vocês. Depois da terceira eu falei da colonização, né? Então será que a colonização mudou? Mudou. Hoje a gente tem uma imigração e uma migração muito grande. As pessoas mudam dos seus estatus por questão econômica e as pessoas têm mudado de país por questão econômica também, né? Ou elas buscam sempre melhores condições de vida em outros países. Então a gente pode pensar que existe migração, ainda existe colonização? Existe uma vez que eu saio do meu país e vou levar uma coisa diferenciada para um outro país. Também daria de pensar quando a gente pensa em migração ou quando a gente pensa em imigração. Já no Brasil Império, dá de pensar muito na modernização das cidades, no desenvolvimento aí desenfreado que a gente tem hoje. Hoje a gente já tem uma verticalização das cidades, né? A gente não tem mais tanto uma expansão terrestre, eu diria, mas a gente tem uma expansão vertical. Seria bem legal ligar essa infraestrutura das cidades com o Brasil Império, que não foi bem pensado, né? Muita coisa foi mal planejada e ficou até hoje aí. No quinto que eu falei da Revolução Industrial, eu gosto muito de ligar ele com a questão feminina do trabalho, as condições de trabalho. Eu aposto aí que pode ser que caia em relação a condições de trabalho. É um tema bem legal, bem bom pra cair, tem muita coisa pra ser falado. E a Revolução Industrial é nosso grande marco, né? Ela mudou as indústrias, ela mudou a economia, ela mudou o pensamento das pessoas, né? Ela mudou a maneira de ver, ela mudou os processos. E, cara, tu mudar os processos, tu muda a mentalidade de muita gente. Quando eu falei no 6, a crise de 29, tá muito ligado com o que a gente vive hoje, né? A gente não viveu 29, a não ser que alguém aí seja bem velhinho, tem quase 100 anos, mas hoje a gente pode dizer que a gente vive praticamente uma segunda crise de 29. Essa grande depressão das pessoas isoladas dentro de casa, quebra de economia, recordes de desemprego, depois recordes de consumo para os países que já passaram pela pandemia. Tudo isso aí se liga muito com a crise de 29, seria bem bom dar uma focadinha e tentar fazer uma alusão. Aí pensa, perpetua, não perpetua, o que tem a ver, né? O 7, quando eu falei nazismo e fascismo, vai ter muita gente que vai dizer que o Brasil hoje passa por isso. Mas aí é uma questão de você parar, realmente olhar a manipulação, a questão da liberdade, a questão da democracia, a questão de como se portar, do que fazer, processos.
A oitava, como eu disse, é a Segunda Guerra Mundial. A gente pode olhar a Segunda Guerra Mundial com uma perspectiva do que melhorou na Segunda Guerra Mundial, que espaços ganharam, o que desenvolveu melhor com a guerra. Eu acho que eu abordaria, se cair alguma questão de desenvolvimento, eu falaria da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Faria uma comparação de épocas e do quanto nós crescemos após a Segunda Guerra Mundial. Para usar a Era Vargas, daria de fazer um link muito legal com a mídia, com a questão trabalhista, com a questão de censura. Combina muito bem, assim, se cair algo de mídia, a gente pode usar a Era Vargas. Se cair algo em relação à liberdade de expressão, para usar censura. Também seria bem diferente, bem bacana. E coringa, né? E a 10, que eu falei sobre a ditadura militar no Brasil, acho que tudo que cair sobre repressão, qualquer questão que seja repressão, dá para ligar com a ditadura militar no Brasil. E, gente, 10 alusões históricas aí, coringas, que vocês podem usar pra caramba. Eu vou deixar tudo aqui descrito pra vocês. Tenho mais vídeos, tenho vídeos sobre como fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Tem outros vídeos de alusões históricas também. Esse tá um pouquinho mais comentado, tem um pouquinho mais. Leiam a descrição, que é muito importante pra vocês. Salvem, peguem, busquem, usam, me perguntem, inscrevam-se no canal. Estou aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Beijo, beijo, beijo.